Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já a intervenção inicial, que foi longa e que também nos permitiu abrir caminho, e onde irei já muito brevemente ao relatório do Tribunal de Contas, porque de facto o relatório, eu compreendo que o Sr. Doutor tenha referido umas partes do relatório, como nós também pretendemos ver esclarecer outras, porque a verdade é que, tanto quanto é do conhecimento do PSD, é a primeira vez que se dispõe a responder sobre o relatório do Tribunal de Contas, porque quando da auditoria, pelo menos que eu saiba, não houve declarações por parte do Sr. Doutor. Sendo que o Sr. Doutor esteve desde a primeira hora, praticamente, no Revita, como representante da Segurança Social. E também me permita, e gostava que me esclarecesse, duas questões muito prévias a esta matéria. Primeiro, Sr. Doutor, não estamos a falar de fundos privados. A partir do momento em que nós temos fundos públicos neste fundo, estamos a falar de gestão de fundos de donativos, que também, aliás, já tem o regime internacional para a utilização de fundos donativos e fundos públicos. Portanto, é o Estado que torna este fundo com caráter público, integrando nele também fundos privados. É assim ou não é? Não estamos a falar de fundos privados. Para responder, Sr. Doutor. Sr. Deputado, agradeço a sua questão. E relativamente à primeira questão, se não houve declarações por parte do Conselho de Gestão relativamente desta matéria, permita-me infirmar a sua observação. No meu caso, eu tive a oportunidade de o fazer, mas tive a oportunidade, sobretudo, de o fazer num contexto institucional, porque nós somos nós e as nossas responsabilidades. Eu sou Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, não sou propriamente uma personagem neste processo. Sou, fundamentalmente, um responsável institucional. E como responsável institucional, o Conselho de Gestão do Fundo Revita, imediatamente a seguir essa auditoria, publicou no site do Fundo Revita a posição do Conselho de Gestão. O Sr. Deputado poderá naturalmente verificar com uma certa facilidade. Dito isto, este é, como disse, e muito bem, um fundo que tem uma originalidade, pelo facto de ter fundos privados. E, Sr. Deputada, os fundos públicos entraram nesta equação por razões de necessidade operacional, porque seria sempre um fundo privado à cabeça. No limite, não fosse o caso das situações que tivemos que enfrentar, da resposta aos incêndios na componente dos agricultores, provavelmente a resposta seria um fundo totalmente privado, gerido com esta componente pública e privada. Não sei se faço entender. Dito isto, naturalmente que o facto de ter uma dimensão pública, pelo facto do Ministério do Trabalho e Segurança Social ter aportado um suplemento financeiro, eu queria dizer que há aqui duas dimensões que não posso deixar de sublinhar e até de enaltecer. Uma primeira é que o fundo esteve onde foi preciso. E onde foi preciso, poderei mais à frente explicar, até em viva voz, porque eu estive no terreno desde o primeiro dia, estive nos incêndios mesmo, fisicamente, poderei explicar de onde é que vem essa força. E, por outro lado, o facto de ter um suplemento público, ele só existe, e neste momento o fundo só tem um pouco mais de meios financeiros para poder aportar ainda a esta questão, porque o Estado entrou a dado ponto nesse processo. Mas, de qualquer modo, não deixa de ser um fundo privado com esta originalidade. O Tribunal de Contas chegou ao ponto de ter dúvidas se poderia ou não poderia fazer uma avaliação deste fundo. Mas ainda bem que o fez, porque acho que não há nada como sermos avaliados. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada, para prosseguir. Muito obrigada. Mas é importante que fique claro também para quem nos está a ouvir, não tanto se calhar para os intervenientes desta comissão, a questão que temos aqui fundos públicos, e também quero deixar esta nota para que não haja dúvidas, o PSD nunca esteve contra a criação do Revita até, e sobre a agilização destes processos na altura em que eles aconteceram, e portanto isso nunca esteve aqui em causa. Mas também, e porque muito tem aqui sido discutido, isto são duas questões prévias. O regulamento do Revita, de facto, não proíbe as segundas habitações, aliás, é omisso quanto a essa matéria, mas houve uma decisão clara nesse sentido. Aliás, referiu aqui, só quero que confirme que há que fazer escolhas quando os fundos são limitados, e houve uma escolha efetiva e assumida que era apenas para as primeiras habitações. É sim ou não é? Sr. Doutor, confirma? Sim, Sr. Deputado, confirmo. Em termos de gestão, é sempre importante fazermos uma relação entre os meios disponíveis para responder às necessidades e as necessidades têm que ser satisfeitas. E foi essa, de facto, a opção que foi tomada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigada, porque esta questão já se colocou tantas vezes em tantas reuniões que nos parece que o Presidente do Conselho Geral, de facto, é a pessoa certa para nos dar a resposta e para que essas dúvidas deixem de existir.
Tenho o PSC naturalmente consciência que todo este fundo foi criado na altura, numa situação muito difícil, mas também já agora, porque é importante que se tire lições entre o planeado e o pensado e aquilo que é novo, para que, no caso de acontecerem novas situações destas, na sua opinião, e enquanto elemento desde o início, portanto, logo desde julho de 2017, no Fundo Revita, considera que o processo correu bem, que a forma como foi agilizados os processos foi a melhor, ou que lições é que nós devemos aprender naquilo que não funcionou tão bem, nomeadamente no escrutínio, nos levantamentos, na aplicação, nas regras a serem definidas, na forma como elas foram implementadas no terreno e também naquela que foi a articulação e o poder de decisão de cada um dos players no terreno, no momento, cada um o seu papel e qual foi o controlo que os outros, nomeadamente as entidades públicas, porque é essas que nós podemos escrutinar, como é óbvio, nomeadamente das entidades públicas, no escrutínio e na confirmação daquilo que é a informação que vem e que às vezes todos nós sabemos pode não ser a mais rigorosa. Gostava de saber como é que foi feito todo esse processo. Para responder, faz favor. Sr. Deputado, agradeço a sua questão e devo dizer que é um agregado de questões que daria uma conferência. Desculpa esta frontalidade, mas tenho que lhe dizer. Eu poderia responder de uma forma sintética dizendo o seguinte, que é, dadas as circunstâncias e tendo sido um modelo montado com base em orientações que foram transmitidas ao Conselho de Gestão, num contexto de cinza no ar, eu direi que este fundo funcionou bem. E funcionou com base num padrão e numa escolha, que foi uma escolha política, relativamente ao envolvimento das comunidades locais. Não compreenderia um funcionamento deste fundo baseado de costas voltadas para as populações. E quem é que representa as populações? Os senhores e seus deputados sabem quem é que representam. As autarquias representam o povo. E, portanto, as autarquias locais foram escolhidas como interlocutores deste processo. E, portanto, este processo foi desenvolvido, e se quiser que eu lhe diga, de uma forma também com alguma capacidade de síntese, sobre o que é mais difícil neste processo, eu direi, o mais difícil neste processo é girando-la a fogueira mediática que foi acesa à volta dele. E que, muito provavelmente, teve uma dimensão muito comparável aos próprios incêndios. Em que uma sociedade portuguesa, que é muito baseada na solidariedade e na generosidade, no melhor que ela tem, escolheu, por uma razão, que ainda hoje tentarei decifrar, ou que um dia tentarei decifrar, um caminho que foi um caminho muito baseado na suspeita e na dúvida. Eu devo dizer que este fundo é um fundo que conseguiu reconstruir praticamente todas as casas que lhes foram entregues. E foram reconstruídas com uma sombra de dúvida sobre um total de 8 casas. É muito, é pouco? Não sei. O que eu direi é que nós, como portugueses, temos que assumir as nossas responsabilidades. O fundo assumiu as suas. Os proprietários que apresentaram os seus requerimentos o fizeram também, com base em termos de responsabilidade da declaração de honra. Os municípios que os avaliaram, porque era esse o modelo que nós tínhamos, como sabe, o Conselho de Gestão não escolheu o modelo de intervenção, portanto, aplicou um modelo que foi determinado superiormente pelos órgãos legítimos do Estado português. O fez, naturalmente, com consciência, com um enormíssimo sentido ético, devo dizê-lo, e com o sentido também humanitário de chegar o mais cedo possível a uma solução que permitisse pôr as pessoas dentro de casa. E o fizemos até hoje e continuaremos a fazê-lo, sempre neste quadro desassombrado de valores que são valores dos quais não abdicamos. Muito obrigado pela resposta. Senhora Deputada, faz favor, tem a palavra. Depreendo que não tem falhas a apontar, ou foi eu que percebi mal? Senhor Deputado, depois a dinâmica, depois a altura quebra, depois a própria tradução em ata, a pergunta até foi provocatória, tem a palavra para responder. As provocações fazem parte da vida e as falhas também. E, portanto, eu devo dizer à senhora Deputada que é muito fácil matar a pantera depois de morta. Nós, olhando para trás, podemos dizer que Portugal ontem podia ter jogado no estado de Alvalade de outra forma, nos primeiros 25 minutos. É fácil dizer isso, a bancada. O que devo dizer é que, num contexto extremamente exigente, difícil e humanamente doloroso, e que eu não sento nem filho de boa gente, eu estive no terreno desde a primeira hora, eu devo dizer também de coração aberto que o que se fez era o que poderia ter sido feito em poucas semanas. E foi feito num quadro de exigência ética e moral. E sobre isso, eu pessoalmente quero dizer aquilo que sempre disse na minha vida, que é responder por ele. Eu estou aqui também desassombradamente, sem máscara na cara, também posso tirá-la, não é? Mas para dizer que nenhuma opção foi tomada com base em venalidade ou dúvida sobre comportamentos. E não se fez porquê? Sr. Deputado, você tem pouco tempo para montar um modelo. Tem que montar o melhor modelo possível. Não é um ano e meio depois.
comparando com as melhores práticas internacionais. Tem que aplicar um modelo que seja um modelo capaz de aportar com uma segurança razoável e plausível e com base nos representantes do povo e das populações, uma solução que seja uma solução válida para as legítimas expectativas das pessoas que ficaram sem casa. Muito obrigado. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Mas permita-me à parte. As populações, eu própria estive lá nos incêndios, portanto, também, e conheço a tragédia, também lá estive pessoalmente e acompanhei. Mas compete ou não aqueles que são os decisores e que são nomeados pelo Estado, da administração do Estado, não se estarem eivados por essa emoção para tomarem decisões pensadas, racionais e ponderadas. Gostava que me respondesse. Para responder. Para responder, estou aqui para lhe dizer, senhora deputada, que, como é natural, em gestão não há emoções. Sou gestor público, tomas não com base em aflições ou em medos, mas tomas com base num quadro de racionalidade plausível. Eu queria lhe assegurar que as decisões que foram tomadas pelo Conselho de Gestão o foram sempre nessa base, sem pressões, sem aflições, mas, sobretudo, com este sentido último do serviço público. E quem faz serviço público na vida sabe isso, a Sra. Deputada também o faz. Nós fazemos serviço público não é apenas seguirmos o nosso entendimento racional das situações, é sermos também embalados e motivados pelo serviço e pela missão de servir bem as populações. E, portanto, eu devo dizer que foi sempre esse o nosso músculo interior. Muito obrigado. Senhora Deputada. Gostava também, relativamente às habitações, nós temos aqui que fazer uma distinção clara entre aquelas que tiveram fundos públicos, nomeadamente as de Revita, e as outras instituições que, tanto quanto sabemos, foram por indicação, muitas delas, ou da CCDR ou do Fundo Revita à indicação, mas a verdade é que podem optar por aplicar aqueles fundos como entendem ser o melhor. Portanto, primeiras, segundas habitações, essa é uma decisão das entidades que não são públicas nesses donativos. E, portanto, eu vou separar umas das outras, porque me parece que é de todo pertinente que se faça. Nota número 1. As pessoas que estão vítimas e que perderam os seus haveres, naturalmente, que seguem aquelas são as indicações que lhes são dadas, por forma a conseguirem reaver e verem a sua vida, digamos, já tão afetada, ver a sua vida refeita dentro daquilo que é a possibilidade. No entanto, eu pergunto-lhe o seguinte: consta especificamente do Fundo Revita qual o valor metro quadrado das obras, tal como consta do regulamento, tal como consta que, no caso de haver desvios aos valores destas obras, pelo metro quadrado de construção, que tem que ser fundamentado o porquê destes desvios. No entanto, o Tribunal de Contas, julgo que na página 94, se não estou em erro, eu sei-as mais ou menos de cor, mas se estiver em erro, julgo que na página 94 chama a atenção para o facto de, em todas as obras levadas a cabo sob supervisão do Revita, portanto do Conselho de Gestão, em nenhuma delas há a justificação daquelas que extrapolaram os valores, e são quase todas, pelo que nós percebemos, tal como nem houve justificação dessa extrapolação e, no entanto, o que é que foi feito? Não foi pedida a confirmação, não foi pedida a verificação, e já não estamos a falar naquele momento de intervenção imediata, de fazer face à sobrevivência imediata e necessidades básicas imediatas. Porquê é que isso não foi feito? Porque, permitir-me-á à parte, parece-me ser básico na boa aplicação e gestão de fundos, que se faça esta conformidade, que se confirme e que se verifique o porquê de não estar dentro dos quadros padrão, porque não há justificação. Portanto, gostava que me explicasse o porquê de não haver qualquer justificação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder. Sra. Deputada, o modelo de intervenção por parte do Fundo Revita foi baseado numa lógica que eu gostaria aqui de clarificar um pouco, até para ajudar um bocado a perceber a mecânica, né? Porque é importante a mecânica. Um proprietário que sofreu um dano na sua habitação, que no limite obriga a sua reconstrução, apresenta um pedido com vamos chamar-lhe aqui, um termo de responsabilidade, dizendo isto são as declarações verdadeiras. As câmaras municipais analisam essa proposta, esse requerimento, e apresentam-na em contexto de comissão técnica. A comissão técnica integra elementos que não são apenas das câmaras. Aliás, integra duas câmaras, que não são a mesma câmara de onde vem esse requerimento, e integra também a CCDR, a Comissão de Coordenação da Região Centro. E os padrões de pagamento
que estão definidos são escrutinados pela CCDR. O que é que quer isto dizer? Quer dizer, o Conselho de Gestão é formado por 3 elementos. Isto com música. Espero não estar a dar a música, mas não fui eu que estou aqui a dar a música. Ok. Sim, mas está quase. Qual é a função da CCDR? Isto é importante, Sr. Deputada, também para perceber, não é? O que é que a CCDR faz? A CCDR faz um crivo, faz um escrutínio de qualidade de despesa. Ou seja, toda a despesa que é apresentada ao Conselho de Gestão, porque o Conselho de Gestão, como sabe, não tem órgãos próprios, portanto, não tem uma polícia judiciária de habitações, não tem um departamento de fiscalização que permita fazer essa avaliação. Ou seja, a CCDR funciona aqui como crivo financeiro. E a CCDR avalia e diz, face à execução que foi feita daquela obra X, Y ou Z, essa obra é uma obra que reúne os seus requisitos para o Conselho de Gestão poder fazer os respectivos pagamentos. Eu queria dizer até hoje, Sra. Deputada, não houve nenhum pagamento feito pelo Conselho de Gestão que não passasse por esse crivo. E, portanto, como eu não desconfio, há uma música do Elvis Presley que diz não podemos progredir em conjunto com mentes suspeitas, não é? Suspicious minds. Nós não podemos ir para a frente achando que a CCDR não está a fazer o seu trabalho ou que as câmaras não estão a fazer o trabalho. Nós temos é que garantir que haja diferentes níveis de validação da qualidade da despesa. Ora, se a CCDR, e eu não tenho razões para duvidar da sua qualidade, nem da sua militância administrativa nesta matéria, faz a sua avaliação, o Conselho de Gestão toma as suas decisões com base nas propostas que são apresentadas pela Comissão Técnica. Não tem forma, faço-me entender, Sr. Deputada, não tem forma de escrutinar, a menos que seja um Deus ex machina, como se observasse o mundo num drone imaginário e conseguisse chegar a todo lado e a todo tempo. Eu direi que, se em algum aspecto, o metro quadrado, ou o que for, não tenha sido totalmente respeitado, eu espero, e devo dizer isso com toda a frontalidade, que seja, como sempre foi, fundamentado em razões que são razões atendíveis. E vou-lhe dizer porquê. Até porque é importante no âmbito deste diálogo, ou desta nossa troca de impressões, ou desta audição, que é assim que se chama, Sr. Presidente. Quando temos nós, como população, quem olhe para uma obra ao lado, eu vou dizer as coisas como elas são, conversa de rua, e temos uma obra de uma casa, que é como se diz nos Açores, porta-janela, sabem o que é que estou a falar? Uma casa minúscula, sem qualidade de vida rigorosamente alguma. A quem lhe faltava uma casa de banho, e quando, no contexto destas opções técnicas, foi colocada uma casa de banho, tem mais 3 metros quadrados ou mais 4 metros, não sei quanto é que terá uma casa de banho, é seguramente minúscula que uma casa. E tenho pessoas na rua, percebe agora também os cuidados que tivemos, tem pessoas na rua a dizer, estão-lhes a fazer um palácio. Não, eu digo-lhe isto porque eu recebi essa observação por escrito, estão-lhes a fazer um palácio. E, portanto, eu direi, nunca houve nenhum pagamento feito pelo Conselho de Gestão, não tenha sido objeto de um escrutínio financeiro por parte da CCDR, que é um organismo público. Quanto isso é o que eu posso dizer, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Deputada, faz favor de prosseguir. Portanto, se eu estou a perceber, o Conselho de Gestão limitava-se a pagar consoante aquilo que era a decisão da CCDR, independentemente daquilo que nos é aqui chamado a atenção na auditoria, ao dizer claramente que esta matéria devia ter sido abordada nas propostas de decisão no financiamento, tanto mais que eventuais desvios do custo máximo exigiam fundamentação e assentimento expresso por parte do Conselho de Gestão. O que me está a dizer é que aqui, para ver se eu percebi bem, quase em dominó, foi-se confiando uns nos outros e, portanto, o Conselho de Gestão não escrutinável aquilo que lhe vinha da CCDR, ponto final. Sr. Deputado, eu agradeço a sua questão. Para responder? Não, agradeço a sua questão. Eu peço desculpa, mas nós estamos aqui num quadro que troca de impressões. Eu agradeço a sua questão e não vou devolver, naturalmente, porque não é o seu trabalho é escrutinar, como é natural, mas devo dizer o seguinte, que é dizer que se a CCDR validou, está tudo bem, também é uma forma simplicista de olhar para um processo administrativo. Como sabe, um processo administrativo tem muitas fases. Quando chega à validação financeira, houve fases que foram vencidas e que tiveram observações que foram feitas no terreno ou foram feitas avaliações administrativas. Podemos ter 2 formas, 2 ângulos possíveis de decisão.
é uma decisão baseada na confiança administrativa, e estamos a falar de órgãos de Estado com funcionários que têm responsabilidades e têm deveres que decorrem do Código Ético da Administração Pública, que decorrem do Estatuto de Funcionários Públicos. E são funcionários que cumprem a sua missão de acordo com esses padrões, ou então achamos que tudo o que chega ao Conselho de Gestão, o Conselho de Gestão tem que se pôr num carro e ir verificar, eu não sei muito bem como, Sr. Deputada, e verificar administrativamente, caso a caso, o que é que aconteceu. Eu devo dizer com esta frontalidade, porque lidar com estes casos nem são muitos, já viu, são 200 e tal. Lidar com centenas de milhares de casos, se nós tivermos uma visão da missão administrativa, dessa forma, corremos um risco sério de a desmantelar do ponto de vista daquilo que é o propósito de um Estado de Direito. Um Estado de Direito é baseado em instituições. E as instituições que funcionaram nesta matéria fizeram o seu trabalho e o Conselho de Gestão trabalhou com base nas informações que, naturalmente, essas instituições lhe apresentaram. Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir. Obrigada, Sr. Presidente. A minha pergunta tem a ver com o facto que o Tribunal de Contas diz claramente que essa regra não foi observada. Portanto, não é... Para que fique claro, eu também estava a ler, enquanto estava a citar, enquanto lhe fazia a pergunta, Sr. Presidente, para que não fique aqui nenhuma questão sobre isso. Relativamente, e queria passar a outra questão, aos fundos para a agricultura, que não estavam em lado nenhum referidos, e é uma questão, ao contrário do que às vezes se tenta aqui criar a ideia, o PSD é a favor que se tenha apoiado a agricultura, o PSD tem algumas reservas sobre o processo que foi seguido. Tanto mais que também refere o próprio Tribunal de Contas, e não é despiciando aquilo que eu vou referir, relativamente a estes apoios, diz que, inclusive, refira-se que as autarquias locais mencionaram não ter tido qualquer conhecimento sobre os apoios concedidos pelo Fundo Revita aos agricultores. A falta de partilha de informação entre doadores e entidades envolvidas na assistência associada à falta de publicitação da lista de benefícios concedidos não facilitou uma ajuda eficiente. Para além de não estar inicialmente previsto, nós acabamos por ter, pelas audições de documentação que nós fomos vendo, uma entidade que nem sequer fazia parte do Revita ou do Fundo de Gestão, a dar ordens diretas, digamos assim, permita-me esta falta de rigor, a dar ordens diretas ao Fundo Revita para entregar fundos. E a verdade, Sr. Presidente, parece-lhe que esta é a forma melhor de tratar donativos, desta forma, como uma entidade que não tem sem escrutínio e controlo. Como é que foi feito esse escrutínio e controlo, tendo em conta até estas anotações do Tribunal de Contas? Para responder. Senhora Deputada, relativamente à sua primeira observação, queria lhe dizer também, com clareza, sim, está aí, mas o facto de estar aí não faz disso nenhuma Bíblia. Eu já expliquei porquê. Sim, porque, exatamente, a equipa da Auditoria do Tribunal de Contas fez uma comparação, não entre aquilo que o Fundo tinha que fazer, mas entre o que o deveria ter feito, se fosse outro modelo. E, portanto, quanto a isso, já disse o que é que pensava sobre esse assunto, e vale o que vale. Relativamente a essa observação dos agricultores, e agradeço a sua questão, que acho que é uma questão importante, porque, em bom rigor, o Fundo Revita tem 3 dimensões de intervenção. A primeira é a recuperação de habitações, reconstrução, reparação, etc. Vai desde a janela até reerguer outra vez uma segunda dimensão, que é uma dimensão de reapetrechamento. E uma terceira, pelo facto de ser a linha C, não deixa de ser uma linha dentro do mesmo número. Não é? Juridicamente, quer dizer, acho que falo o mesmo. O que diz é que deve, ou pode, não é deve, que é pode, tomar as decisões que entender que tiver que tomar para garantir que, de acordo com os seus meios financeiros e com o seu propósito e a sua missão, consiga ir ao encontro de necessidades urgentes e imediatas que não logrem uma resposta do ponto de vista de medidas de intervenção pública. Sra. Deputada, porquê é que o Fundo Revita interviu? Interviu porque havia um buraco na capacidade de resposta do Estado. Entre os 1.053 euros e os 5.000 euros, não sei, poderá fazer esse escrutínio, como é natural, até é importante que seja feito. Por que razão é que, nessa altura, esse montante não estava, ou essa faixa, chamamos assim, essa faixa financeira, não estava coberta? Ora, não estando coberta, e sendo necessário cobrir, qual era a forma mais direta disso ser feito? A forma mais direta disso ser feito, ou seja, a forma mais direta de ir ao encontro das necessidades do Sr. Manuel do Nudeirinho, que perdeu as suas videiras, que perdeu as suas galinhas, que perdeu as suas alfaias e que perdeu a sua alegria de viver,
foi naturalmente o Fundo de Revita chegar-se à frente. E foi aquilo que fez. Mas ao chegar-se para a frente, não ficou para trás. Porquê? Porque disse, se nós estamos a assumir aqui uma responsabilidade e tivemos de ir ao encontro de uma necessidade efetiva das populações, que é para isto que efetivamente nós aqui estamos na vida, naturalmente que o Estado terá que assegurar, de uma forma ou de outra, uma compensação do esforço financeiro que está a ser feito. Daí a explicação dos 2,5 milhões de euros que foram aportados ao Fundo de Revita. E foram, e devo dizê-lo também, porque é importante também que isso fique esclarecido, até porque não haja dúvidas nesta matéria, porque um outro órgão do Estado, que é a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, fez um levantamento no terreno, que estará seguramente documentado do ponto de vista administrativo, e que disse ao Fundo de Revita, estes agricultores são 1.153, não sei se estou a falhar aqui no número, mas estou a citar de memória. Estes 1.153 agricultores que têm prejuízos entre 1.053 euros e 5.000 euros, ficaram sem nada do ponto de vista daquilo que é a sua, vamos chamar-lhe, a sua, muitas vezes, eu estou-lhe a dizer isto, mas devo dizer com uma emoção, porque eu estive lá. Aquilo era tudo para essas pessoas. Para algumas pessoas era mais do que telhas ou telhados, era a sua vida que ali estava. Se nós podemos ajudar ao granjeio, se podemos ajudar a recuperação da horta, a pôr lá outra vez os coelhos e as galinhas, se nós pudermos fazer isso, e podemos fazer isso de uma forma lícita, de uma forma correta do ponto de vista administrativo, com o esteio e com a garantia da Direção Regional do Ministério da Agricultura, por que razão é que não devemos fazer? A linha C desta disposição do nosso regulamento. Fizemos aquilo que tínhamos feito. Do ponto de vista financeiro, foi uma punção elevada? Foi, naturalmente. Quando nós comparamos até com o investimento nas casas, até foi mais. Mas foi o que tinha que ser feito quando as cinzas estavam no ar, Sr. Deputado. E não fazermos isso era demitirmos da nossa responsabilidade. Sabe uma coisa? Gerir é decidir. E muitas vezes, como aliás está aqui à vista de toda a gente e presente de toda a gente, quando tomamos as nossas decisões de gestão, temos de explicá-las. Eu estou aqui para explicar com discernimento. Não foi uma coisa que nos apeteceu fazer. Foi a coisa que tinha que ser feita para que essa vida fosse uma vida um bocadinho melhor. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. Só mesmo para terminar, Sr. Presidente, que já sei que o meu tempo vai a longo. Primeiro, com isto, acabou-se ou não, por muitas vezes, fruto da emoção, não se decidir da melhor maneira. Quero-lhe deixar esta pergunta. E depois queria-lhe deixar uma nota final, que depois ficará para a segunda ronda, mas será muito, muito rápida. Referiu aqui, na sua introdução inicial, Sr. Doutor, que a publicitação era uma forma de retirar paz social. Estou a parafrasear, portanto, pode haver aqui alguma falta de rigor. E eu vou deixar-lhe uma pergunta sobre esta matéria, que é a seguinte: ou a falta de paz social apareceu por falta de publicitação? Para responder. Peço desculpa. A primeira é que é uma pergunta legítima, como é natural. Se as decisões são tomadas com emoção, a resposta é não. Se as decisões são tomadas e aplicadas com emoção, a resposta é sim. Nada que nós façamos no serviço público esteja desligado de todos nós. Compreenderá com certeza. A segunda questão tem a ver com o facto de haver ou não haver publicidade. Sr. Deputado, já tive a oportunidade de dar um exemplo há bocado. Podia-lhe dar vários exemplos de como a publicidade pode ser adversa. Quando se criou um incêndio mediático à volta desse incêndio, já depois de ele ter ocorrido, as motivações podem ter sido as mais díspares. Devo dizer que não sei a pessoa mais adequada para fazer essa anatomia. Os jornalistas, se calhar, se um dia quiserem fazer jornalismo sobre jornalismo, um dia vão lá chegar. Mas, como sabe, tinha programas nessa altura que... agora um bocadinho menos, não é? Mas tinham aqueles programas que aquilo era sistemático, tinha que sair. E o que saía era muito baseado em informação e em desinformação. E, como sabe, a informação, quando é combinada com desinformação, é um coquetel do ponto de vista sensacionalista que funciona muito bem. E, portanto, aquilo que eu assisti, e agora olhando para isto, temos 8 casas em 99 que estão sob dúvidas legítimas do Ministério Público. E estamos a falar de um órgão de Estado também que tem legitimidade para fazer essa avaliação. Veja quantas casas é que tiveram sob dúvida. Veja os dias e dias, noites e noites, que foram passadas com esta nuvem enorme em cima da cabeça, como se quem estivesse a trabalhar neste projeto, ou quem estivesse a trabalhar nas suas funções, fosse objeto de uma dúvida geral.
Veja o que é estar a falar com alguém que, sem receber um cêntimo para estas funções, o fez até hoje e continuará a fazê-lo com aquele sentimento que não pode ser desligado também da prática administrativa, que é um sentimento de servir as populações. E nós chegarmos a este porto e dizer que, se tivéssemos feito essa publicitação nessa altura, de uma forma que colocasse na rua uma identificação clara das opções que foram tomadas ao longo deste processo, e como sabe, as opções não foram sempre as mesmas, foram evolutivas em função naturalmente do escrutínio que foi sendo feito, eu respondo à sua pergunta com muita naturalidade e com muita tranquilidade, para lhe dizer, se há convulsão, se há intranquilidade à volta deste processo, não é por falta de publicitação, é pelo facto de ter sido feita desinformação à volta disto.